E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Wagner, você tá no canal Tragicômico e bora pro vídeo de hoje. Tchuguin, né? Até hoje eu não tive paciência de ver o vídeo dele inteiro. Bom, é bizarro que o canal dele tava parado há 3 meses, porque ele não tinha mais ideia de vídeo pra gravar. E ele se aproveitou que todo mundo tava me atacando pra voltar com um magnífico vídeo de quase 1 hora também, me atacando junto com o povo. E várias, quando eu digo várias, é várias mesmo. Várias lives das quais ele ganhou tanto dinheiro que ele conseguiu até mesmo financiar um apartamento somente me difamando. Oh, coitadinho, foi abusado pelo Haluquinha, foi. Eu sou tão malvado. Meu Deus do céu, cara, eu já não aguento mais o vídeo. São 30 segundos e eu não aguento mais. Porque assim, só pelo que já foi dito, aqui é muita distorção, né? Tipo, ela claramente estava utilizando conversas privadas que ela gravou pra chantagear o cara. E ele tava numa pressão ferrada, porque a qualquer momento aquilo poderia vazar e acabar com a carreira dele. Aí ela reduz isso a, ele tava sem ideia pra gravar vídeo. Pô, talvez ele tivesse mal pra caramba, pensando que o canal dele podia acabar a qualquer momento quando ela decidisse usar isso contra ele. Aí, simplesmente ela reduz tudo isso a, tipo, ele tava sem ideia e aí ele decidiu fazer vídeos me difamando, porque tá aproveitando, tava todo mundo falando mal de mim, sendo que, tipo, era obviamente o melhor momento do mundo pro cara mostrar a versão dele. Afinal de contas, de fato, ela tinha algumas conversas dele que ela gravou, planejava utilizar contra ele, já tinha falado isso. A menos que ela realmente tenha coisas consistentes o suficiente pra mudar toda essa história, esse começo é pura manipulação narrativa, distorção, com uma pose de superioridade e deboche que não dá pra aguentar. Vou tentar tancar mais um pouco pra ver se tem algum argumento pela primeira vez na vida. Claro, né? Então, certo que agora quem vai te expor sou eu. Mesmo você já tendo pedido desculpas pra mim por ter sido um bosta, e você sabe que você foi. Não tente negar, você sabe que você foi um bosta comigo. Você sabe. Você tava lá, você era você. Eu nunca cheguei a namorar com você, mas eu já cheguei a gostar de você. Durou 1 semana, mas eu cheguei a gostar de você. E o que fez eu dar um passo pra trás foi você ficar me falando merdas desse tipo aqui. É a pessoa que eu sou obcecado, é a pessoa que eu sou doente. E eu fico assim, por que tu, cara? Tu não consegue entender isso, é meio óbvio, tá ligado? E sim, nessa call ele já sabia que eu não sentia nada por ele mais. Mas eu não tenho por que mudar tua visão. Tu nunca vai se apaixonar por mim, tu nunca vai gostar de mim. Não importa isso também. Mesmo assim, ele continuava dizendo que era obcecado e doente por mim. Eu sou doente mesmo, cara. Eu sou obcecado. Tá, peraí. Só pra eu entender também. Haluka não tinha falado num pedido de desculpa, onde ela falou que agora tava falando com as suas próprias palavras e não era mais roteirinho do Yanni. Quando ela de fato foi pedir desculpa pelo que ela tinha feito. Ela não tinha dito que ia mudar a droga do conteúdo do canal? Que ia parar de fazer isso? Porque aqui a gente tá vendo mais um vídeo Haluka com um call gravada há um tempão atrás, com apenas alguns trechos cortados convenientemente pra reforçar uma narrativa que ela quer vender. Coisa que a gente já viu que ela fez distorcendo toda a história várias vezes no passado. É muito difícil de acreditar nisso aqui, né? Uma ligação gravada, sem consentimento, exposta de forma distorcida pra criar uma historinha e vilanizar o outro lado. Te amo teus defeitos, amo tudo em ti. E pra mim, tu é tudo. E já que é pra ser sincero... Ai, meu Deus do céu, cara. Sério, tipo... De verdade, eu nunca entendi por que as pessoas gostavam do conteúdo da Haluka antes. Porque, cara, é muito constrangedor você ficar vendo uma ligação privada onde a pessoa tá lá flertando sem saber que tá sendo gravada e que depois tudo isso vai ser exposto. Tipo, mano, dá aflição. Admitiu que realmente gostou dele, porque isso ela já tinha mentido várias vezes anteriormente e no fim ficou provado que sim, era recíproco. Mas foi só por 1 semana. Gui, por que você também não citou a parte que você tava virando misógino até me conhecer? Mulher não presta. Mulher é um... Cara... pode... Deixa eu falar. Depois tu fala, tá ligado? A parada é a seguinte, mano. Eu tenho nojo de mulher. Eu detesto mulher. Eu detesto. Eu peguei nojo, ranço. Eu detesto. Cara, mas é muito fútil, cara. Bom, se tu pensa assim, ó, eu vou ser grosso, tá? Mas se tu pensa assim, o problema é teu. Tu tá me julgando pela capa, tu não me conhece direito. Sempre vai ficar sempre na superfície, porque tu não vai conseguir me entender. Parece que ele tava tentando contar sobre algum trauma ou alguma experiência muito ruim que ele teve em alguns relacionamentos, né? E que fizeram ele ter uma visão bem ruim das mulheres por causa disso. É uma coisa que mulheres fazem o tempo todo. Tem um relacionamento merda com algum homem e aí passam a odiar homens e isso é justificado porque elas tiveram um relacionamento merda e daí todos os homens são uma merda também porque os que ela escolheu pra se relacionar foram uma bosta. Pra variar, não tem contexto. Ela simplesmente decidiu pegar um momento aleatório numa conversa privada onde ele estava desabafando pra ela e colocar aquilo pra mostrar, olha só como ele é misógino, e tentar cancelar o cara. Mano, até aqui é só o mesmo modus operandi de antes, ou seja, não mudou, não evoluiu, não aprendeu nada com toda essa história e continua o mesmo ser humano detestável de antes. Você literalmente agia como se fosse a cura pra sua misoginia, porque você me via de forma mais masculina do que, enfim, o que supostamente deveria ser uma garota. Ou o fato de você ter vazado nude meu pro Jean. Muito bom, Gui. Essa você superou. Essa me pegou de surpresa. Sim, eu descobri que era sobre o Gui ter vazado nude meu pro Jean nesse corte aqui. Acima de mim não, tá? Não sou eu que fico compartilhando nude por aí.
Filha da puta. O Jean não aguentou e acabou explanando isso na live porque ele já tava puto com a sua hipocrisia. Interessante, ela só gostou dele durante uma semana. E aí mandou nude. Sim. E aí ele tava vendo ainda ela como um homem. Mas era a cura pra misoginia, só que... Como que é a cura pra misoginia se ela era um homem? Teria que ser uma mulher pra curar a misoginia dele, então, né? Porque se era um homem e ele tava gostando de um homem, então ele podia continuar sendo misógino. Nada faz sentido nessa narrativa até aqui. Tá tudo uma esculhambação. E mais uma vez parece que no privado, a Haluka sempre foi mulher. Com as pessoas, com os gados com quem ela estava flertando, pelo menos, né? É a impressão que dá. Quando essa live aconteceu, o Ian entrou em contato com o Jean pra perguntar quem que vazou nude de quem. E foi aí que o Jean disse que o Gin vazou nude meu pra ele. Aí depois disso, o Ian ligou pro Gin pra perguntar sobre isso. E o Gin afirmou que fez isso, mas que já tinha deletado os nudes. E aí parece que ele mostra a pasta. Eu falei, mas mesmo assim, Gin, você tem noção que isso é muito errado? Ele falou, eu tenho, Yanni. Eu tenho, mas e se for nesse... Por que ele tinha pasta, entendeu? A gente nem se falava mais, cara. Então, aí o que... Então, mas o que ele me falou... Cara, uma pasta. Na semana inteira ela mandou um book inteiro pro cara. Ó, vazar nude é zoado, é errado, é escroto em qualquer circunstância. Então aqui, ó, Gin, você foi um merda, tá? Isso aí não tem que passar pano. Aconteceu, tá errado, pronto. E aí, nesse ponto, a Haluka está sim certa. Mas... Ainda assim, me parece que ela tá distorcendo toda a história, porque esse ponto, até, dos nudes, também fazem com que o começo do vídeo fique estranho, né? Ela gostou do cara só por uma semana, mas aí ela parou de gostar dele porque viu que ele tava obcecado demais. Sendo que ela própria falou, nesse ponto você já sabia que eu não gostava mais de você. Então, peraí, se não gostava mais dele, então aquele não foi o motivo pelo qual parou de gostar. Ou seja, o fato de que ele tava meio obcecado. Mas gostou o suficiente pra mandar uma pasta com nudes... Um pouco confuso, vamos lá. Ou foi que ele deletou. Depois disso ele deletou. Muito fácil deletar depois de já ter vazado, né? Porque o que aconteceu? O Jean pegou e deu uma indireta pra ele numa live. Falou assim, não sou eu que fico mostrando foto dos outros, nude dos outros pros outros, né? Não sou eu. Incrível, todo mundo ficou mudando de lado nessa treta, porque assim, o Gin e o Jean se aproximaram, ficaram amigos. Aí depois, inimigos. Aí teve o negócio do tio Judas, que ele traiu o Jean. Aí o Jean também foi lá e explanou o Gin em live. Todo mundo... E aí no meio ali, com Yanni, Haluka e o próprio Jean mesmo, que foi pro lado deles também, no fim todo mundo acabou sendo aliado e inimigo em algum ponto da treta. Que doideira. Mas o melhor é a forma que o Yanni reage a alguém ter vazado nude meu pro Jean. E falou que não devia, porque não tinha que ter falado mesmo. O Jean se mordeu porque alguém farpou a respeito do Gin na live e ele quis farpar o Gin, desnecessariamente. Desnecessariamente. Logo você, feministo, eu acho que essas partes que você resolveu deixar de fora eram meio que cruciais pras pessoas saberem quem realmente foi filho da puta na nossa situação. Eu tinha dito pra ele apagar isso há mais de um ano atrás e ele disse que já tinha apagado. Mas ele não tinha. E por que ele manteve essas fotos mesmo depois de um ano sem falar comigo? Cara, honestamente eu só consigo pensar em 3 motivos. Motivo número 1, mostrar pros outros pra pagar de gostosão. 2, pra me ameaçar com elas. E 3, foi a primeira vez que eu tinha mandado pra alguém na vida. Foi a primeira vez isso aconteceu. Nunca mais. Não sei se eu acredito nessa parte. Nossa, eu parei bem quando ela tá fazendo L ali. A parada tá tão zoada que a gente vai chegar naquele ponto em que um erro não justifica o outro, tá ligado? A parada do nude não tem o que falar, não tem o que defender. Realmente foi escrotice e simplesmente isso por parte do Gin. Pelo menos assim, tô falando com base nesse vídeo, não vi a defesa dele. Eu acho que a única defesa possível seria falar que não, ele não fez isso e não sei se ele tem como provar que ele não fez. Só que ainda assim não anula todas as coisas escrotas que a Haluka fez com ele, né? Toda a manipulação, pressão psicológica, tortura psicológica, inclusive porque nem foi em retaliação, ela não sabia que ele tinha feito isso, né? Não sei também se o que ele fez foi em retaliação a isso que a Haluka tava fazendo, não que justifique, mas né, a gente não sabe exatamente a ordem dos acontecimentos, mas cara, tudo que ela tá fazendo, tipo assim, simplesmente gravar call privado, usar isso pra ameaçar o cara, distorcendo tudo, descontextualizando tudo pra acabar com a carreira dele, pô, isso continua sendo de uma escrotidão sem tamanho. Então, no máximo, ela vai conseguir provar aqui que os dois estão errados. Até porque provar que ela não tinha as conversas e que não planejava usar isso pra expor o cara, acho que não dá mais. Até porque é exatamente o que ela tá fazendo nesse vídeo, no fim das contas. Só pra adicionar um pouco de contexto aqui, eu fiquei sabendo depois desse react que o Gin admitiu que realmente fez isso, mas ele deu uma explicação que, incrivelmente, faz sentido. Não tô dizendo que justifica, mas faz sentido. Na época que vazaram as conversas da Haluka com a Gil e o Gabs, a Haluka deu a entender que o Gin ficou excitado, que ele se sentiu sexualmente atraído por fotos que a Haluka mandou pra ele enquanto ela estava doente, debilitada, em que o seu corpo estava bizarro, anoréxico. E aí, o Gin enviou essas imagens pro Jean, basicamente pra provar que não era nada disso, que ela realmente enviou nudes em contexto sexual, que as imagens basicamente foram produzidas com a intenção de serem excitantes, o que mais uma vez demonstraria que a Haluka estava só mentindo e manipulando toda a história. Repito, isso justifica vazar nudes? Não, mas não vou negar que eu até consigo entender um pouco o cara ter feito isso. Ainda assim, acho que no mínimo ele
ele deveria ter censurado as imagens, né? Que eu não sei se censurou também. Pelo jeito, não. E eu nem tenho certeza se enviar um nude censurado deixa de ser ilegal. Mas enfim, trazendo disclaimer só a nível de informação mesmo. Achei muito engraçado ele ter colocado esse trecho onde ele me grava sem eu saber. Eu não gosto de nenhum de vocês dois. Eu não confio em nenhum de vocês dois, porque vocês mentem. Ué, eu não tava mentindo, eu tava falando na cara dele que eu não gostava e não confiava nele. Desculpa por ser sincero, amigo. Que baita exposed, hein? Tanto o Digo quanto o Gin questionaram sobre o meu ocorrido com o Stalker, né? Dando a entender que eu tava metendo louco. Mesmo que o próprio Stalker admitiu que estava sim sendo Stalker. Enquanto você tava me intimando, você tava falando que boa sorte, que você pode acabar na cadeia, e ao mesmo tempo você ainda tava mandando flor pra mim. Tudo que tu fez liga exatamente como um Stalker faria. Você sabe o que um Stalker faz? Sim, sei. As flores que eu mandei eram um pedido de desculpas. Pra pedir desculpas por você ter me intimado pra falar com o promotor, certo? Porque eu vi que fiz merda. Então, se você viu que você fez merda, por que logo depois você me intimou pra ir na Polícia Federal? Ou seja, uma coisa pior ainda. Você vai falar o quê? Que você teve um surto de esquizofrenia e fez isso, não lembra? Pera, a partir de enfiar o processo no seu... Claro que eu tava te ameaçando de enfiar processo no seu cu, velho. Olha o que tu estava fazendo, mano. Você tava me stalkeando. Mano... Falando que eu ia presa e me enviando flores ao mesmo tempo. É isso que eu acho foda, porque, tipo, tu tem consciência que tu agiu exatamente como um stalker. A única maneira era meio que como um stalker. E ambos colocaram um vídeo todo picotado que foi gravado. Na verdade, me parece que ela manipulou a conversa pra caramba pra fazer o cara meio que assumir que ele tava fazendo isso. O que eu tô vendo aqui é ela novamente manipulando toda a conversa e fazendo de tudo pra enfiar isso na boca do cara, pra provar o seu ponto. Uma conversa que novamente tá claramente editada. Uma conversa que ela sabia que tava gravando e que ela tava fazendo aquilo pra usar como prova ou como argumento. É a mesma coisa de sempre, pô. Meu Deus do céu. Tipo, basicamente, o Digo mostrou no vídeo dele que até o papo do Stalker era meio esquisito. E tudo que ele mostrou lá é esquisito de fato. E se isso aqui é o melhor que ela tem pra falar, não, ele próprio admitiu que é o Stalker. Uma manipulação, uma forçada de barra monstruosa pra colocar isso na boca do cara, enquanto ainda edita tudo pra fazer parecer que não, até ele admitiu que foi meio como um Stalker. Se isso aqui é o melhor que ela tem, pô, pra mim, só prova mais ainda que de fato até a historinha do Stalker era papo furado, no fim das contas. Gravado pelo Stalker, onde ele tira o próprio áudio e dá a entender que eu tava fingindo que ia cometer suicídio na internet, sendo que isso é uma mentira. Se vocês pudessem ver o contexto completo desse vídeo, saberiam que se tratava sobre eu ficar ausente por 3 dias da internet, porque eu não era obrigado a ficar lendo os comentários mandando eu me matar. E cara... Ah, tá, eu tenho que acreditar então que quando vazou uma caudela falando sobre forjar o Alto Não Viver Mais, aí era uma conversa manipulada e que o contexto foi retirado e que isso mudava tudo. Ai, que cheirinho de hipocrisia forte esse aqui, hein? Não dá, cara, não dá pra tancar a Haluka. Não dá pra tancar a Haluka de jeito nenhum. Usar um vídeo de um cara que cometeu literalmente um crime contra mim no vídeo de vocês só pra alimentar a narrativa de que eu sou um mentiroso é muita sacanagem. Cometeu um crime é o quê? Não, eu agi meio que como um stalker depois de ser forçado pra essa direção, através dessa manipulação toda que ela fez, numa ligação que a gente também não tem todo o contexto pra saber exatamente qual é a narrativa. Continua fraco. Isso que você fez comigo foi crime? Eu conheço. Você conhece que se eu fosse se você quisesse, isso, você poderia... Você podia... Cara, isso aqui é o argumento. Ah, você reconhece que o que você fez comigo foi crime? Reconheço. Então, peraí. A Haluka também reconheceu que ela cometeu crimes, né? Expondo conversas privadas sem o consentimento das pessoas. Tudo que ela fala sobre as outras pessoas, que ela usa pra acusar as outras pessoas, ela também fez, geralmente muito pior. E outra, não tem o contexto aqui. Qual foi? O que é? Você reconhece que você fez comigo foi crime? O que exatamente? O que apareceu no vídeo do Digo sobre esse negócio do stalker? Ela falou que tava sendo stalkeada por alguém, tipo um cara meio sociopata que tava perseguindo, só que ela recebia os presentes desse cara, agradecia, falava que ele tava sendo muito fofinho, interagia positivamente com ele, deixava os presentes que ele enviava no quarto dela, que aparecia inclusive no cenário. Esse era o crime que o cara tava cometendo, tava dando presentes e tentando chamar a atenção dela, meio que stalkeando, mandando coisas que ela gostou, disse que adorou, disse que queria e manteve no quarto dela. Eu sempre disse que o stalker me intimou na Polícia Federal enquanto me mandava flores, urso, chocolate e muitas cartas. Mas eu nunca mostrei intimação, porque eu não queria expor meu nome de registro. Mas já que foi vazado mesmo, foda-se, tamo aí a porcaria da intimação do stalker e tudo que ele me enviou. E ao contrário do Digo, o Gin já tinha ciência da intimação e tudo que o stalker tinha me mandado. Então ele só meteu o loucaço mesmo. E olha só, Haluka, mais vazamento sobre você, dessa vez sobre seu stalker, lembra dele? O doido que tu fez vários vídeos dando a entender ser um desconhecido que te perseguia, mas que você não entendia o porquê, já que nunca deu abertura ou algo do gênero. Na verdade, o que eu disse foi isso. Foi aí que apareceu um cara de 40 anos, que se denominava um hacker, um programador exímio, muito foda mesmo, pirocudaço, e disse pra mim que poderia me ajudar a conquistar a minha visibilidade de novo, porque ele poderia descobrir quem que era a galera que atacava minha conta, porque desde aquele cancelamento da N-Word lá de agosto, eu nunca consegui recuperar de volta a visibilidade que eu tinha antes. Ele disse que sabia o nome de todo mundo, que ele era o único que poderia me ajudar, porque ele gostava muito de mim e achava muito injusto o que estava acontecendo comigo, e ele realmente conseguiu entregar o nome de algumas pessoas pra eu processar na época, tá ligado? Só que depois de 3 caos com esse cara, ele começou a lançar uns papos falando que ele tava apaixonado por mim, que ele faria qualquer coisa por mim, que eu lembrava a ex dele, e que ele tinha feito até mesmo cartas de tarô que diziam que eu iria me apaixonar por ele. Inclusive, enquanto
eu editava esse vídeo, eu lembrei que ele tinha me mandado um poema. Cara, era pra isso aqui ser tão absurdo. Tipo, o cara tava fissurado na Haluka, deu um jeito de entrar em contato, ajudar, se aproximar dessa forma, começou a dar ideia pra ver se conseguia alguma coisa. E aí ficou stalkeando, tipo, mandando presentes que Haluka disse que adorou e que era muito fofinho e tal. Era mais um gado. Mano, tudo nessa história se resume a um monte de malucos gadando Haluka. Ei, Haluka, eu fiz esse poema pra você. Eu sei que eu não te conheço e que você também não me conhece. Eu queria pedir pra você não se assustar com as minhas palavras. Só que é como eu me sinto. Eu tava de boa, aí do nada as palavras começaram a vir e eu comecei a escrever. Se um dia a gente se conhecer, eu falo ele pessoalmente pra você. Espero que você goste. Seus olhos brilham como um farol à beira-mar em uma noite de tempestade. É só mais um momento cringe. Tipo, eu não consigo levar a sério. Tipo, ela era ameaçada, perseguida e agredida com poemas e chocolates e ursinhos de pelúcia. Eu vou pular o poema, foda-se. Enfim, eu dei sim abertura pra ele, mas eu dei sem saber que ele era um stalker. Ah, eu dei sim abertura pra ele. Sempre, né? Sempre. Não foi uma coisa unilateral. Realmente foi mútuo. Mas eu não sabia que ele era um stalker. Cara, é o mesmo papo todas as vezes. Ela deu abertura, correspondeu, foi recíproca com todos esses caras, mano. E depois ela simplesmente mete o louco e fala que todos são abusivos e perseguidores e pessoas que estão fazendo mal pra ela. E assim, eu me admiro que ainda tem a trouxa querendo alguma coisa com essa mina. Pelo amor de Deus, mano. Obviamente, se ele chegasse até a mim se apresentando como doentola, eu teria bloqueado de cara. Mas o que ele me falava era que... Haluka, você chega pras pessoas se apresentando como uma doente, você chega avisando, ó, seguinte, eu vou gravar tudo que a gente conversar porque uma hora eu vou ridicularizar você. Você não faz isso, né? Mas o cara tem que chegar falando, ó, seguinte, eu vou te mandar presentes de chocolates e vou insistir muito pra ficar com você porque eu vou ficar perdidamente apaixonado por você. Poxa, ele não te deu esse aviso? Enfim. Eu estava em perigo porque a galera do Dogola Chan, que é um Chan da Deep Web, estava fazendo postagens usando o meu endereço e falando que tinham enviado um fucking assassino de aluguel atrás de mim pra me matar. E somente ele, que era, entre muitas aspas, um hacker muito foda, poderia me ajudar, porque ele poderia acessar o Dogola Chan e apagar a postagem, tá ligado? Plot twist. Era ele mesmo que tava publicando meus dados em postagens da Deep Web só pra poder usar de pretexto pra falar comigo. E quando eu descobri isso, obviamente, eu me afastei e bloqueei ele. E deu no que deu. Sua preocupação comigo é de aquecer o coração. O que dias depois, os presentes chegaram na sua casa e a sua reação foi a seguinte: chegou, eu amei muito, muito, muito. É claro que eu tava agindo assim, nessa época eu achava que ele tava literalmente salvando a minha vida de um assassino de aluguel. E eu não conseguia entender o porquê um estranho tava se preocupando tanto comigo a ponto de querer salvar a minha vida. Então me senti muito grato e sortudo. Eu só fui ingênuo pra caralho. Eu achava que com 300 mil inscritos eu tava sendo macetado por um canal de 10 mil inscritos. Quando na verdade eu era um canal de 300 mil inscritos sendo macetado por um canal de mais de 2 milhões. A treta era eu contra o Jean. E ele assumiu que ele foi babaca comigo. E é por isso que eu me desculpei diretamente com ele e ele comigo. Olho no olho. Mas digo, fazer um vídeo de quase uma hora baseado em um roteiro que você mesmo escreveu, fica fácil demais, né, mano? Sem contar que o Tico disse que... Não fica fácil quando os fatos estão a favor do que ele tá apresentando. As informações estão lá, fazem sentido, elas são reais... Enfim. Em todos os meus cancelamentos, eu sou sempre a vítima. Não entender que eu me faço de vítima quando na verdade eu sou errado. E assim, mano, eu realmente peço desculpas pela minha falta de discernimento e ter a ousadia de pensar que esses caras aqui que estavam errados, e não eu. Juro, não vou fazer nada. Fica aqui na minha, porque eu moro muito longe de você. Por que você mora... E se você morasse perto, o que tu ia fazer? Não sei, se você morasse na minha cidade, talvez eu te espancaria. A excepção é pro pai ter um filho viadinho. A única cura que eu queria pra você seria uma palavra bem espetacular, cara. É, com certeza. Caralho, que isso, cara. Pra mim também, cara. Se o pai tiver escolhões, ele grava aí. Então aqui eu vou. Ela tava no Macau com um monte de homofóbico que, sei lá, aleatórios do Discord. É um pouco ridículo, tipo assim, eu sei o que ela tá querendo fazer aqui. Seria o mesmo que eu, de propósito, ir atrás de um grupo de feministas, de feministas, de comunistas, entrar no Macau e ficar lá escutando os caras falarem as piores coisas sobre mim. Falando que se eles me encontrassem, eles iriam me espancar, eles iriam atrás da minha família, eles, sabe, tipo, isso acontece comigo, isso acontece com praticamente todos os criadores de conteúdo. Especialmente os que comentam assuntos políticos, assuntos mais polêmicos. Isso acontece com todos. Ah, mas a motivação pra querer espancar ela era uma motivação de ódio, porque ela é uma minoria, né? Tava lá sendo vista como LGBT. Isso no máximo seria um agravante, mas na minha opinião, você querer espancar, torturar, matar, perseguir por causa da orientação sexual dela ou por causa da ideologia dela, não é muito diferente não, pô. Eu não acho que um seja, nossa, é muito pior por causa da orientação sexual do que por causa da ideologia política. Haluka simplesmente entra num servidor, sei lá qual foi que ela escolheu, mas um servidor com um monte de gente merda, aí ela vai no Macau pro pessoal ficar xingando ela e depois se fazer de vítima e falar, ó, eu estou sendo perseguida. Enfim. Esse é quando eu tô errado, né? Ou simplesmente pela vez que eu fui cancelado no TikTok, simplesmente porque eu usei uma música que todo mundo tava usando de trend. Ou talvez a vez que eu fui cancelado porque eu tava usando uma lente de contato que falavam que eu tava fazendo apologia por causa disso. Realmente, mano, eu devo ser muito louco de pensar que tinha algo de errado nesses cancelamentos, mano. Eu tô na internet desde 2019. Olha, eu não sei a explicação pra cada um desses cancelamentos, eu sei que
realmente tem uns militantes que problematizam em cima de qualquer merda. Ela pode aparecer usando trança e vão falar que ela tá cometendo apropriação cultural. E nesse sentido, esses cancelamentos são realmente escrotos. Mas ela tá falando como se não fizesse nada de errado e as pessoas, por pura implicância, decidissem cancelar ela. Se tiveram cancelamentos injustos contra a Haluka, bom, foram injustos. É isso. Agora, isso não muda o fato de que ela realmente tava fazendo merda pra caramba e continua, né? E a única coisa que me protegia dessa galera eram os meus dados estarem ocultos. E agora nem isso eu tenho mais, mano. E esses cancelamentos que eu citei anteriormente... eu não consigo, tipo, ai meu Deus, os meus dados estavam ocultos, eu era protegida por causa disso. Eu não boto fé. Tem 1 milhão de influenciadores muito mais perseguidos, maiores, mais relevantes que Haluka, usam o seu próprio nome, mas Haluka é a pessoa mais perseguida e ameaçada da internet. Acho difícil, sabe? Improvável, no mínimo. Foram as únicas vezes que eu fui cancelada na internet antes desse último. Mas não, né, mano? A culpa é toda minha. Quem mandou eu nascer também, né? Só ter ficado nas bolas de meu pai. Em relação aos absurdos que esses arbutres têm me acusado nos últimos tempos, vamos lá. Em relação à arma, envia a polícia na minha casa pra ver se vai encontrar alguma coisa aqui. Em relação a eu ter contato com o King que foi preso, prova. Eu matei meu pai? Prova! É muito simples. É só provar. Caso contrário, não sei se vocês sabem, mas isso pode ser enquadrado como crime de falsa acusação. Na verdade é calúnia. A Haluka tá reclamando que os outros estão acusando ela falsamente. E sabe o que é mais interessante? Ela não negou nada. Ela não negou ter uma arma, ela não negou ter envolvimento ali com a parada do pai dela, ela não negou nenhuma das coisas que falaram dela. Ela simplesmente falou, prova. Não passa muita credibilidade. Ela não tá falando, eu não fiz isso. Então parece que ela duvida que as pessoas consigam provar que isso aconteceu. É muito esquisito, a essa altura do campeonato, especialmente. Manda a polícia na minha casa pra ver se vocês vão encontrar a arma. Depois que as pessoas falam que existe uma arma ali e que isso poderia dar problema pra ela, eu acreditaria que ela deu um jeito de se desfazer dessa arma. Que a polícia hoje não encontraria nenhuma arma na casa dela. Mas ela não está negando que tinha uma arma de fato. Que o Yanni mostrou uma call dela falando que se livrou da arma. Se essa call existe, aí fica mais difícil, né? Pro lado da Haluka. Ixi, mano, eu sei que eu não vou ter justiça aqui, então já deu pra mim. A partir de agora, todos os arquivos que eu tenho já foram levados direto à polícia. A grande parte dos meus vídeos eram de trollagens. E todo mundo apoiava, gostava e reagia aos meus vídeos. Eu não ia... Todo mundo não, eu não. ...bater de frente com o Gui. Porque mesmo ele tendo falado todas aquelas bostas de mim e eu não ter respondido nada de volta, lembrando novamente, tudo que foi respondido no dossiê foi o Yannis, deixando claro, só ressaltando. Marionete. Eu simplesmente fiquei quieto, porque por incrível que pareça, eu senti empatia por ele. Então eu mandei uma mensagem no WhatsApp dele pedindo pra ele privar aquele vídeo que ele fez sobre mim. Porque poderia prejudicar meu trabalho no futuro, porque tava manchando a minha imagem. E a gente já tinha se resolvido. E ele tinha se mostrado arrependido por ter feito o vídeo. Só lembrando, eu não tinha visto o vídeo dele ainda. Mas ele tava se mostrando arrependido. Então eu tava tipo assim, mano, suave, só priva isso aí, mano. Deixa pra trás. Eu tava assim, tá ligado? Não tinha por que não privar, né? Mas porém, todavia, entretanto, tinha um grande obstáculo que te impediu de privar, não é? Você tinha que esperar a frequência de vídeos voltar pra privar. O algoritmo do YouTube é foda, mano. Não é porque você finalmente teve um vídeo que teve muita visualização, depois de 3 meses sem postar nada, né? Mesmo assim, eu falei, obrigado, mano, agradeço de verdade. Eu ainda tava sendo gente fina, filho. Mas a partir desse momento, eu comecei a contar um prazo de 1 mês pra você privar esse vídeo. Caso não privasse, eu iria responder. E bom, hoje tá fazendo 1 mês e ele não privou. O prazo acabou. Olha de novo, ameaçando, não sei o quê. Mano, olha só. E podia prejudicar minha carreira na internet, o vídeo dele. Sim, vai prejudicar a carreira dela na internet, as pessoas saberem que ela é uma pessoa horrível, que fica ameaçando, manipulando, distorcendo. Realmente pode prejudicar, porque o vídeo dele, inclusive, faz com que esse próprio vídeo que ela tá lançando agora, contando essa história, não tenha lá muita credibilidade, né? E fazendo exatamente o que ele disse que ela ia fazer. Eu fui abusivo com ele, correto? Mas se eu era abusivo, porque no dia 1º de junho, no meu aniversário do ano passado, onde ia fazer exatamente 5 meses que a gente conversava todos os dias, o Gui me mandou um vídeo de aniversário onde ele dizia o seguinte: é meio foda eu falar isso, porque obviamente tu não vai acreditar. Desde que tu apareceu, as coisas realmente começaram a valer mais a pena. Mas enfim, eu queria te falar que tu é muito especial pra mim e que tu tem me ajudado muito nesse momento merda que tá minha vida. E eu só te agradeço por ter aparecido, por ter me aceitado como eu sou, me aceitado com meus defeitos. Bom, eu tenho algumas coisas pra falar sobre isso aqui. Primeiro, ela tá usando o mesmo argumento que foi usado extensivamente contra ela. Então, se ela tá usando esse argumento, ela praticamente valida todas as vezes que as pessoas falaram: pera, mas se você tava sendo perseguida, se você tava sendo vítima de abuso, por que você tem tantas mensagens correspondendo, flertando, dando em cima, dando abertura e tudo mais? Fez isso com o GL, fez isso com o Gin, fez isso com provavelmente o próprio Yanni. Segundo ponto, o Gin falou que ele se sentia ameaçado. Então, tipo assim, ele tinha medo que as conversas que ele teve, que a Haluka gravou e que ele sabia que estavam gravadas, pudessem vazar a qualquer momento. Não é de se surpreender que ele quisesse ainda manter contato, manter uma aproximação e ter uma política de boa vizinhança. Afinal, ele não queria que aquelas conversas vazassem. Pode ser que simplesmente esse aqui fosse o motivo de ele estar num relacionamento tóxico e abusivo com a Haluka. Um dos elementos mais comuns, se não necessários para um relacionamento tóxico e abusivo, é o fato de uma das pessoas não conseguir se livrar daquele relacionamento mesmo ele estando tóxico. Tá ruim, tá uma merda, a pessoa tá sofrendo. A outra não está fazendo bem pra ela. Só que a pessoa não consegue sair, ela não consegue se livrar daquele sentimento. Por isso, acaba ficando tão tóxico. Então,
Isso aqui não é uma prova de que Haluka não estava sendo tóxica com ele. Pode ser uma prova de que realmente ele estava preso num relacionamento abusivo. Não conseguia perceber quão tóxico era, não conseguia sair daquilo. Ou seja, mais um argumento bem merda por parte da Haluka. E é isso. Eu tô numa fase que eu tô sofrendo pra caralho, mas eu quero que tu saiba que tu tá me fazendo superar tudo isso. E é isso, cara. Eu te amo. Segundo o que você mesmo disse, eu te aceitei como você é. A virada de chave na visão dele sobre mim foi quando ele percebeu que não importava quantos meses ou quanto ele fazia coisas por mim, eu não sentia nenhuma gota de sentimento romântico por ele. Foi aí que eu fui de pessoa que salvou a vida dele pra um monstro abusivo. Típico do narcisista rejeitado. Não, eu acho que foi quando você gravou uma call e ameaçou ele com essa call, falando que ele falou coisas ali pesadas que poderiam ser usadas contra ele, se vazasse iria destruir a reputação do cara. Como, por exemplo, que ela colocou ali no começo falando que ele era misógino, sem contexto nenhum. Eu acho que existe um elemento bem forte pra justificar a virada de chave, que não foi a simples rejeição. A rejeição pode ter sido mais um elemento. Uma vez que a pessoa tem independência emocional, sim, isso pode acontecer. Mas ainda me parece que a extorsão é mais impactante nesse episódio todo. E é verdade que ele me indicava pra parcerias, me ajudava com roteiros e até já editou 2 propagandas pra mim. Ele só deixou de fora a parte em que ele se oferecia pra fazer tudo isso e eu nunca pedi nem sequer uma vez. Mas eu já cheguei a falar pra ele que ele não precisava fazer nada pra mim. Porque ele tinha as propagandas dele pra fazer e tal. Mas ele insistia pra fazer pra mim porque ele... Que diferença faz, mano? Tipo, ele esqueceu de dizer que ele é que tava se oferecendo. Sim, o cara tava num relacionamento abusivo e tava com medo de ser exposto. Tipo, pra mim isso não muda praticamente nada no que ele disse. Tipo, ele esqueceu de falar essa informação que não muda nada na história. Ok. Ele falava que ele gostava de fazer as coisas pra mim. Então é muita sacanagem ele falar como se eu estivesse usando. Outra, sem contar que ela tá simplesmente falando sem provar nada. Ele esqueceu de dizer que foi assim, que foi daquele jeito, mas eu estou vendo a conversa, eu não sei. Ela tá simplesmente falando que foi desse jeito. Esse vídeo tá uma bosta. Dele porque ele sabe muito bem que isso nunca aconteceu, mano. Enfim, vocês devem estar se perguntando agora, por que pintos o Haluka demorou tudo isso pra mostrar as provas que ele tinha? 2 motivos. Que prova que ela mostrou? Sei lá, 2 trechos de conversa totalmente tirados de contexto, o resto foi, aconteceu desse jeito porque eu tô dizendo que aconteceu desse jeito, confia. Grandes provas. Sem contar que não mudam basicamente nada no que o Gin falou. No máximo a gente pode ver, bom, mas o Gin também foi babaca no meio dessa história, né? Também foi escroto. Ele também estava sendo tóxico ali no relacionamento. Inclusive foi uma coisa que ele admitiu no próprio vídeo dele, né? Que tipo, foi um relacionamento tóxico das 2 partes. Ainda me parece o caso. Haluka tá querendo convencer alguém de que ela não é tóxica? Porque isso não vai colar mesmo. Número 1, preguiça. E número 2, número 1. Pois é, eu me deixei ser cancelado porque eu tava com preguiça. Fazer o quê? Não dá pra levar essa mina a sério. Só tem uma coisa pra dizer pro Nando Moura e o Gustavinho Lázaro. Da onde caralhos que vocês tiraram que o meu pronome é Elodelo? É isso, os bigode e buceta? Eu sempre deixei... É porque é o único que faria sentido, já que você não é uma mina trans, já que você meio que é gênero fluido, você não é nem ele nem ela, então faria mais sentido ser Elodelo do que ser mulher biológica que se veste de mulher, se comporta como mulher, tem atitudes de mulher, abusa dos privilégios femininos, mas prefere usar o pronome masculino e foda-se. Achei claro que é ele dele, e meu nome é o Haluka. A forma que vocês me veem não muda o fato de que eu me vejo e sempre vou ver como ele dele. E foda-se, já sobre as outras pessoas que se juntar poderia formar uma cidade que meteram o pau em mim, tudo baseado em o Haluka é psicopatinha, manipulador, o chupa-cabra, eu tenho medo dele, mamãe. Eu poderia ter tentado convencer as pessoas de que eu não era o monstro da pingola mijada. A real é que eu tava muito cansado e com muita preguiça pra convencer meio mundo de que eu era uma pessoa boa. Porque a real é que eu não sou uma pessoa boa, nem uma má pessoa. Enfim, sem mais delongas... Tchau. Achei uma porcaria, pelo jeito, boa parte do público também. E esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Antes de ir embora, não esquece de ativar o protocolo CCC, curte, comenta e compartilha. Também pode se inscrever, ativar o sininho e pode patrocinar o canal se tornando membro ou através do Apoia-se, o link tá ali embaixo na descrição do vídeo, ou até mesmo doando diretamente pro meu Pix usando o QR Code que tá aparecendo na tela. Mas se você não tem como ajudar dessa forma, só por ter assistido o vídeo até o final, eu já sou muito, mas muito grato mesmo. E antes de me despedir, na verdade me despedindo, você vai ficar com um trechinho de uma música minha agora no final. E se você curtir, o nome dela tá aí na tela. É só pesquisar que você escuta ela na íntegra. Vai que você curte meu som também, né? Muito obrigado pela sua audiência, por ter ficado comigo até o fim. Agora eu vou indo, valeu, até mais. Fui! Não querem escutar, não sabem conversar.